Boa tarde, meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês nessa quinta-feira, onde nós temos esse tempo, onde nós podemos aqui estudar um pouco mais da palavra do Senhor. Que Deus esteja falando aos nossos corações mediante esse tempo. E eu convido aos irmãos a tirar esse período inicial de oração. Vamos orar para que Deus fale aos nossos corações. Querido Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo dia de hoje. Obrigado pelo dia que se passou, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas bênçãos, pela nossa família. Obrigado, Senhor Deus, pela nossa igreja também. Rogamos a Ti que nesse momento o Senhor esteja nos usando, Senhor Deus, e falando mediante a Sua palavra aos nossos corações. Rogamos a Ti também que o Senhor esteja trazendo consolo, conforto para a família, Senhor Deus, do nosso saudoso irmão Gessé, que partiu no dia de hoje. Rogamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor traga consolo para todos os seus familiares neste momento, Senhor Deus, de luta, neste momento de provação, neste momento difícil. Que a paz do Senhor esteja em seus corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos aqui dar continuidade em nosso estudo do livro de Gênesis. Na última live sobre o livro de Gênesis, nós vimos ali o capítulo 44, onde nós vimos aquela breve história da astúcia de José. Seus irmãos desceram ali para o Egito e José foi bem astuto. Quando eles estavam retornando, levando mantimento para a terra de Canaã, para o seu pai Jacó, que tinha ficado lá, José pediu para colocar uma das suas taças lá no saco de cereal de Benjamim, e depois ter tido ele como um ladrão, e eles tiveram que retornar novamente para o Egito. Então foi uma astúcia de José, um plano que ele bolou para manter os seus irmãos perto de si. Só que neste capítulo 45, nós vamos ver que José ele não se conteve. Então nós vamos ver que José ele se revelou aos seus irmãos, mostrando: eu sou José, aquele a quem vocês venderam para o Egito. E logo depois também ele manda seus irmãos buscarem a seu pai. Depois eles se abraçam todos ali, e depois eles sobem para a terra de Canaã para buscar Jacó. E Jacó recebe aquela notícia: José, o teu filho ainda está vivo, porque por muito tempo ali Jacó já pensava: José está morto, não tenho mais meu filho José. Só que agora ele vai perceber que realmente José estava vivo e era governador da terra do Egito. Então ele vai e decide a descer para o Egito para encontrar o seu filho antes que ele morresse. Então essa aqui é a narrativa que nós temos no capítulo 45. Eu convido aos irmãos a lerem o capítulo 45 em casa, para os irmãos estarem inteirados em toda a narrativa deste capítulo. Meus irmãos, nós vamos ler aqui alguns versículos iniciais, mostrando que José ele não conseguiu se conter. Depois que ele estava ali com todos os seus irmãos ali na sua presença, todos eles, ele não se conteve, começou a chorar e se revelou para os seus irmãos. Olha só o que diz os versículos 1 a 4, dizem assim para nós. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram e também na casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. E aqui nós temos a bela história da revelação de José aos seus irmãos. Ele, o governador do Egito, ele agora estava se revelando aos seus irmãos: eu sou José, a quem vocês com astúcia venderam para o Egito. Só que agora eu estou aqui. Fui escravo, mas agora eu estou aqui. E aqui nós temos José se revelando aos seus irmãos. Foi um momento muito emocionante para todos eles. José ali caiu em choro. Seus irmãos ficaram espantados. Realmente é José, realmente ele está vivo. Nós não perdemos o nosso irmão. E aqui nós temos essa história da revelação. Meus irmãos, neste capítulo 45, eu gostaria de destacar duas lições preciosas para nós. A primeira, nós vamos ver aqui nesse capítulo sobre o Deus transformador. Nós temos um Deus que ele traz transformações para a nossa vida. E nós vamos ver essa transformação que José conseguiu enxergar,
que Deus trouxe para a vida dele, que Deus sempre esteve agindo, mesmo em momentos difíceis, em momentos de tribulação. Então, a primeira lição nós vamos aprender sobre o Deus transformador. E uma segunda preciosa lição que nós vamos aprender é sobre viver em paz com os nossos irmãos em Cristo. Sempre procurar a paz com o nosso próximo. A primeira lição, o Deus transformador. Meus irmãos, nós vamos aprender aqui, em toda a narrativa bíblica, nós podemos ver também isso, que Deus ele é perito em transformar maldições em bênçãos. Então, ele é perito para fazer isso com seus filhos, com o seu povo. Ele transforma coisas ruins em coisas boas. Ele transforma as maldições em bênçãos. Olha só, nós vamos ver que Deus ele fez isso com Israel. E vamos perceber que Deus ele também fez isso ali na vida de José. Olha só o que ele fez com Israel. Abra sua Bíblia, se você estiver acompanhando, em Números, capítulo 23, o versículo 11. Nessa narrativa aqui vai contar que Balaão ele foi convidado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Então Balaque pediu para chamar esse profeta, esse sacerdote Balaão. Ele chegou ali quando o povo de Israel estava ali peregrinando pelo deserto, prestes a entrar na terra de Canaã. E Balaque queria que a nação de Israel fosse amaldiçoada, que eles não tivessem êxodo na sua jornada, que eles não conseguissem adentrar a terra de Canaã. Então Balaão chegou até ali. E Balaão ele foi com essa intuição também de amaldiçoar o povo de Israel. Só que Deus ele sempre transformava as maldições em bênçãos. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel. Toda vez que ele ia pronunciar uma palavra de maldição sobre a nação de Israel, o Espírito Santo de Deus transformava a sua língua e as suas palavras que saíam da sua boca eram palavras de bênção. E olha só o que acontece, o que Balaque disse para Balaão depois disso. Diz assim o versículo 23, o capítulo 23, versículo 11 de Números. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Olha só, Balaque ele ficou totalmente irritado. Várias vezes ele ficou muito irado, porque ele convidou a Balaão para amaldiçoar a nação de Israel, só que o que aconteceu foi que o Espírito Santo de Deus transformou todas aquelas maldições em bênçãos para a nação de Israel. E Balaque ficou ali totalmente irado por aquilo que estava acontecendo. Ninguém estava conseguindo amaldiçoar o povo de Israel. O povo de Deus, os filhos de Deus, porque Deus ele é perito em transformar maldições em bênçãos. Deus, então, ele fez isso com a nação de Israel. Vamos ver também que Deus ele fez isso com a vida de Davi. Olha só o que Davi diz no Salmo 119, versículo 71. Deus é perito em transformar problemas e transformar isso em coisas boas para a nossa vida. Olha só o que diz esse texto. Salmo 119, 71 diz assim. Davi dizendo: foi-me bom eu ter passado pelas aflições, para que aprendesse os teus decretos. Olha só o que Davi está falando. Ele passou por momentos difíceis, ele passou por aflições, mas isso produziu nele algo bom. Ele começou a aprender os decretos de Deus. Então ele reconheceu: isso foi bom para a minha vida, foi-me bom eu ter passado por esse vale, eu ter passado por esses momentos de dificuldades, porque assim eu aprendi os teus decretos. Deus, ele é perito em transformar dificuldades e nessas dificuldades produzir coisas boas em nossa vida. Deus é perito em transformar maldições em bênçãos. Ele fez isso com a nação de Israel, ele fez isso com a vida de Davi, ele também fez isso com Jó. Olha só o que diz o livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes possuíra. Os irmãos já conhecem bem a história da vida de Jó. Alguém que passou por muitas dificuldades aqui na terra, perdendo bens, perdendo filhos, passou por muitas tribulações, perdendo a saúde, mas no final do livro de Jó, a gente vê a sua sorte sendo mudada, porque Deus é perito em transformar maldições em bênçãos, em usar momentos ruins que acontecem em nossa vida
para produzir coisas boas. E foi isso que também aconteceu com Jó. Ele passou por um momento muito difícil na sua vida, mas Deus, ele transformou a sorte de Jó. Ele recebeu em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Deus usa, meus irmãos, em nossas vidas, situações difíceis, situações ruins, tribulações, dificuldades para produzir em nossa vida, na nossa caminhada cristã, o crescimento espiritual. Ele vai usar situações difíceis para abençoar a nossa vida. Deus fez isso com a nação de Israel, Deus fez isso com Davi, Deus fez isso com Jó e ele também faz isso com você. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim para nós. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, olha só que a palavra de Deus está sendo enfática e o que ele está nos apresentando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, ele é perito em usar todas as coisas para cooperar para o nosso bem. Até situações difíceis que nós podemos passar. Situações difíceis como doenças, situações difíceis como depressão, situações difíceis como o luto, situações difíceis como qualquer tipo de problema que pode acontecer em nossa vida. Deus, ele é perito em pegar essas provações, essas dificuldades e transformar em algo que vai contribuir para a nossa vida, em algo que vai contribuir para o nosso crescimento espiritual. Lembra de Davi? Foi-me bom ter passado por essas aflições, porque assim eu aprendi os teus decretos. Meus irmãos, Deus, ele é perito em transformar maldições em bênçãos, em usar situações difíceis de nossa vida para produzir o nosso crescimento espiritual. Deus é perito nisso. E José foi um homem que reconheceu isso na sua vida. Ele olhando para trás, para as dificuldades que ele passou, olha só, e foram tantas dificuldades que José passou. Foi traído pelos seus irmãos, odiado pelos seus irmãos, jogaram ele no fundo do poço, intentaram até matar ele, mas depois resolveram vender ele para os midianitas como escravo. Desceu para o Egito como um escravo, foi vendido ali para Potifar, começou a trabalhar como escravo na casa de Potifar, foi caluniado pela esposa de Potifar e por causa disso ele foi aprisionado, virou um escravo prisioneiro. Mas Deus, ele transformou todas essas coisas para produzir coisas boas na vida de José e na vida do povo de Deus da nação de Israel. Deus, ele usou tudo isso para depois elevar a José como governador do Egito, para que ali a nação de Israel, a família de Israel pudesse ter a vida conservada, porque viria ali 7 anos de fome e eles precisariam ali de suprimento. E olha só o que José, ele diz para os seus irmãos. Olha só, Gênesis capítulo 45, o capítulo que nós estamos estudando, o versículo 8. José, ele experimentou essa ação transformadora de Deus na sua vida. E ele teve certeza disso. Diz assim o versículo 8. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Meus irmãos, José estava reconhecendo a ação transformadora de Deus. Ele estava reconhecendo que aquelas dificuldades que ele tinha passado lá no passado, ele estava reconhecendo que foi Deus quem estava guiando ele e sempre esteve com ele nesses momentos difíceis, porque Deus tinha um propósito maior para a vida de José. Olha só, colocar ele como governador do Egito para preservar a vida da sua família, porque Deus tinha o plano da formação da nação de Israel. Foi por isso que Deus chamou Abraão, foi por isso que essa bênção passou para Isaac, passou para Jacó, e agora Jacó tinha os seus 12 filhos, que era a base da nação de Israel. E essa família precisava ser preservada. Viriam 7 anos de fome, e Deus estava cuidando de todas as coisas, usando as situações difíceis que estavam acontecendo na vida de José, para produzir coisas boas para a família de Israel. Meus irmãos, Deus, ele é perito em transformar maldições em bênçãos, em usar na sua vida situações difíceis para produzir o seu crescimento espiritual. Então nós podemos ter essa alegria em nosso coração, estarmos cientes disso,
que talvez o problema que você esteja passando, independente de qual a dificuldade, de qual grau, o nível de dificuldade ali que você esteja passando, saiba disso, Deus está com você e Ele está usando essas coisas também para produzir na sua vida a santificação. Está usando esses problemas, dificuldades, provações que acontecem em nossas vidas para produzir bons frutos para que nós possamos frutificar para Deus. Deus é perito em transformar maldições em bênçãos. E continuando aqui a narrativa. Então José, logo depois disso, que ele se revelou aos seus irmãos, ele pediu para eles irem voltar para a terra de Canaã para buscar o seu pai. Logo depois que ele se revelou aos seus irmãos, ele abraçou os seus irmãos, chorou juntamente com eles ali. Seus irmãos, espantados por aquela situação, realmente é o nosso irmão José a quem nós vendemos para o Egito. Logo depois daquela conversa ali que eles tiveram, José então fala para eles: volte para a terra de Canaã e busque o meu pai de lá. Traga para cá Jacó, que eu irei cuidar de toda a nossa família. Então, eles vão. Só que no caminho, José vai dar uma orientação para eles. E aqui, meus irmãos, nós temos uma segunda lição, uma lição muito preciosa para nossas vidas. Nós vamos ver aqui uma lição que diz sobre nós vivermos em paz com os nossos irmãos. Vivermos em paz com os nossos irmãos em Cristo, com o nosso próximo. Olha só o que diz o versículo 24 de Gênesis 45, diz assim: e despediu seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Meus irmãos, aqui José estava dando essa orientação para os seus irmãos. Ele bem conhecia quem eram os seus irmãos. Pessoas ali que traziam sempre picuinhas, umas briguinhas. Então José estava dando essa orientação: olha, no caminho não contendais, não venham com picuinhas, não fiquem brigando um com os outros. José conhecia bem os seus irmãos, ele já tinha passado por isso lá atrás. Os seus irmãos sempre com briguinha contra ele, tanto que venderam ele para o Egito. E agora ele está dando essa orientação: olha, neste caminho do Egito até Canaã, não fiquem brigando, evitem brigar e vivam em paz. Vão lá com o propósito de pegar o nosso pai e trazer ele aqui para que a gente viva em paz. Meus irmãos, aqui nós vamos aprender que para nós vivermos em paz com o nosso próximo, exige de nós um certo esforço. Vai exigir de nós uma intenção, um esforço intensivo para que nós possamos viver em paz com os nossos irmãos. Foi essa orientação que José deu para os seus irmãos. Esforcem-se, não briguem pelo caminho. Olha só o que diz Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 3, orientações que Paulo está trazendo para nós que somos a igreja de Jesus Cristo. Como nós devemos manter a paz entre os irmãos. Diz assim esse texto: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Resumindo, Paulo está dizendo a mesma coisa que José disse. Olha, na sua caminhada cristã, na sua caminhada do Egito até Canaã, vivam em paz uns com os outros, se esforcem, suporte uns aos outros. E nós podemos notar nesse versículo de Efésios aqui que nós lemos, do 1 ao 3, duas palavras bem interessantes, porque Paulo diz a primeira palavra que nós devemos suportar. Meus irmãos, suportar é segurar uma barra, é segurar aquele peso, segurar a carga e não reclamar, não largar aquilo. Isso é suportar. Nós devemos também suportar aos nossos irmãos, segurar aquela barra para não causar briga com eles. E depois Paulo vai usar a palavra também se esforçar. E aqui nós vamos ver que nós devemos ser intencionais. Nós devemos buscar o vínculo da paz, buscar manter o vínculo da paz que nós ganhamos em Jesus Cristo. Porque Cristo morreu trazendo a paz para o corpo de Cristo, entre judeus e gentios, unindo todos em um mesmo corpo, fazendo assim a paz, derrubando a parede da separação. E nós, como cristãos em Jesus Cristo, já vivendo nessa paz, agora a nossa intenção, o nosso papel é manter essa paz, é nos esforçarmos e mantermos esse vínculo da paz. Olha só também o que diz Romanos, capítulo 12, versículo 18, falando desse contexto da paz entre os irmãos, dizem assim: no que depender de vocês,
vivam em paz com todos. Meus irmãos, Paulo também dando orientação, olha, daquilo que depender de você, tudo que tiver na sua mão, então você deve se esforçar, ser diligente e suportar para viver em paz com todas as pessoas. Pode existir situações que a paz não depende da gente, mas o texto está sendo enfático. No que depender de você, mantenha esse vínculo da paz. No que depender de você, mantenha paz com todas as pessoas. Paulo também, em uma das suas cartas, vai trazer um exemplo de duas irmãs que não estavam vivendo em paz, não estavam se esforçando para manter o vínculo da paz. E esse exemplo está em Filipenses capítulo 4, versículo 2, que diz assim para nós: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordamente no Senhor. Nós não sabemos quais eram os problemas que essas duas irmãs estavam enfrentando, qual era o tipo de inimizade que elas estavam passando. Mas Paulo dá uma orientação para elas aqui, olha, eu rogo para que elas pensem de maneira com que elas venham se concordar nos seus pensamentos no Senhor, porque elas estão no Senhor, elas fazem parte da igreja, elas precisam suportar umas às outras e precisam se esforçar ali uma com as outras. Meus irmãos, a orientação de José: não brigueis pelo caminho. Essa orientação vai trazer algumas responsabilidades para nós que somos a igreja de Jesus Cristo, nós mantermos a paz com os nossos irmãos. Isso traz em nossa vida algumas responsabilidades. Primeiro, um esforço intencional, uma busca intencional para não produzir briguinhas entre nossos irmãos. Um outro é uma força para suportar. Então, nós devemos suportar aos nossos irmãos. E, às vezes, meus irmãos, nós precisamos de ajudas de terceiro, porque aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 2, vai mostrar duas irmãs que provavelmente ali estavam brigadas, não sabemos a situação, qual o motivo disso. Só que elas precisavam também de uma ajuda de um terceiro. E é por isso que no versículo 3 aqui de Filipenses 4, Paulo diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçam comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes estão escritos se encontram no livro da vida. E aqui Paulo faz um apelo para uma terceira pessoa, um outro irmão, ajudar essas duas irmãs a se entrarem em acordo, a ali manterem um vínculo da paz. Então perceba bem, para nós caminharmos em paz do Egito até Canaã, precisa da gente alguns esforços. Não brigueis pelos caminhos, mas o esforço da gente buscar, ser intencional em buscar a paz, suportar aos nossos irmãos e ajudar aqueles que estão vivendo em desunião para que eles possam pensar concordemente, não ficando com briguinhas. Meus irmãos, e aqui também, terminando o capítulo 45, nós vamos ver que depois Jacó, ele recebe aquela visita dos seus filhos e a mensagem: José está vivo e ele governa a terra do Egito. E o capítulo 45 termina assim no versículo 28, dizendo: e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. E aqui Jacó, ele decide descer para o Egito para ter esse encontro com seu filho. E numa próxima live, num próximo estudo, nós veremos a continuação dessa narrativa. Mais lições preciosas nós podemos tirar aqui do capítulo 45. Sob o Deus transformador, ele perito em transformar maldições em bênçãos, em usar situações difíceis que acontecem em nossa vida para produzir o nosso crescimento espiritual. Deus é perito nisso. Esse é o Deus transformador. E vimos também aqui uma preciosa lição sobre nós mantermos a paz, mantermos o vínculo da paz no corpo que é a igreja de Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado por Gênesis capítulo 45 e pelas lições preciosas que nós podemos tirar aqui. Que a cada dia o Senhor se agrade em falar aos nossos corações e trazer, Senhor Deus, a mudança que nós precisamos para a nossa caminhada diária. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, meus irmãos? Então que Deus continue abençoando a vida de cada um e que os irmãos nos acompanhem em nossas próximas lives. Que Deus abençoe a todos.